Olá, meu nome é Rafael Fonseca, eu sou o curador-chefe da exposição Full Guys, Artes Visuais anos 80 no Brasil, que está aberta aqui no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Como o nome da exposição fala, ela gira em torno da relação entre as artes visuais, essa longa década de 80, digamos, e o Brasil. Então, a nossa exposição ela traz obras datadas entre 78 e 93. Por quê? Porque 78 é o ano que termina o Ato Institucional 5, que era uma coisa que, de certa maneira, selava, coroava o governo militar no Brasil, e 93 é um ano após o impeachment do Fernando Collor. Então a gente preferiu, em vez de ser uma exposição que girava entre 81 e 90, fazer uma exposição com um arco temporal maior, pensava esses longos anos 80, de aproximadamente 15 anos. Full Guys é uma exposição estruturada em 5 núcleos, ou seja, os artistas que a gente convidou do projeto estão divididos em 5 blocos narrativos. O primeiro núcleo da exposição se chama Que País é Este? E como o próprio título dele diz, é um núcleo que gira em torno de uma reflexão sobre que tipo de projeto de nação se queria após o final da ditadura militar, em 85. Então, um núcleo que traz obras que pensam esse lugar da manifestação, da ocupação do espaço público, da festa, essa relação com a bandeira, com o hino brasileiro, a presença do movimento punk no Brasil, por exemplo, e é um núcleo que também traz essa ansiedade em torno de uma noção de democracia. A nova Constituição de 84, as discussões sobre a propriedade de terra no Brasil, as criações de novos estados, nesse período que a exposição engloba, entre 78 e 93. Então o núcleo tem um verdadeiro assim, zigue-zague, digamos, de emoções e de situações, e é um núcleo que traz já uma ansiedade sobre, como o próprio título dele fala, né, que país seria esse, que novos Brasis se quer escrever após o final da ditadura militar. O segundo núcleo da exposição se chama Beat Acelerado, e como o título já traz, né, assim, é um núcleo que pensa a relação entre talvez som, música, coletividade e a aceleração do tempo. Então, um núcleo que traz uma espécie de clima de festa após o fim da ditadura militar no Brasil. Então, um núcleo que traz também uma certa ideia de prazer, de tesão, de troca, de suor, de estar junto após um período tão longo de repressão e um período tão longo sem muita liberdade, né? É um núcleo também que traz uma presença muito forte da pintura. A exposição toda, assim, traz uma presença muito forte da pintura. Acho que esse núcleo especial traz muitos artistas que lidavam diretamente com a cor e com um uso muito expressivo e expansivo da cor também. Além disso, é um núcleo que traz muita documentação a respeito, por exemplo, dos movimentos gays no Brasil, da presença de corpos trans no Brasil também. Traz também a presença da cultura pop, a inauguração da MTV. Há um painel também cheio de vinis, diferentes cantores pop brasileiros. Então, um núcleo que de muitas formas mostra como o Brasil, após a ditadura militar, caiu, digamos assim, num desejo por um gozo e por uma festa que parecia que nunca iria acabar. O terceiro núcleo da exposição se chama Diversões Eletrônicas, então ele dá uma continuidade a essa reflexão sobre a aceleração do núcleo anterior. É um núcleo que pensa já a presença da televisão, o vício, na verdade, de televisão no Brasil, a presença das TVs a cores. Pensa também um certo futurismo dos anos 80, a relação com o carro, com os eletrodomésticos, com o rádio, o cometa Halley, a presença também, o interesse, na verdade, pelo estudo, né, de extraterrestres. Então, um núcleo que tem um desejo de futuro muito grande e um núcleo que parece que anseia por esquecer uma certa noção de passado. Nesse sentido, você tem muitas pessoas que lidam com videoarte, com luz, com computação gráfica. Então, muitos artistas são exemplares para uma experimentação tecnológica mais digital em comparação às décadas anteriores da produção de artes visuais no Brasil. Nosso quarto núcleo da exposição, ele é fincado, digamos assim, numa reflexão mais ecologista, então um núcleo chamado Pássaros na Garganta. A gente não pode esquecer que nesse período entre 78 e 93, além de várias tragédias ambientais no Brasil, a gente tem a presença da Eco 92, um grande encontro organizado pela ONU,
Dentre as tragédias, a gente tem, por exemplo, o Césio 137, você tem secas no Nordeste, você tem momentos de cheias no sul do Brasil também. Então é muito curioso e melancólico observar as obras do começo desse núcleo e pensar como, em certa medida, a gente pode se enxergar num certo círculo repetitivo, né? Assim, entre os anos 80 e hoje em dia. Há um interesse nesse núcleo também pela presença de artistas que lidaram diretamente com a paisagem e com a representação, digamos assim, da natureza, seja pela pintura e pelo desenho, seja pelo uso de materiais orgânicos como o próprio barro. O último núcleo da exposição, que é onde eu estou aqui nesse momento, se chama O Tempo Não Para. Como o próprio título dele também diz, é um núcleo que pensa a passagem do tempo e que faz uma espécie de uma oposição aos núcleos anteriores, né, que pensam essa hiperaceleração. Então o núcleo tem um caráter mais melancólico, é um núcleo que ele é um pouco mais de chumbo, digamos, é um núcleo que ele é um pouco mais monocromático, digamos assim, e um núcleo que lida diretamente com a morte, ou seja, não esquecer também, além dos traumas da violência e ditadura militar no Brasil, da epidemia do HIV no Brasil também, e de como muitos artistas, no auge de sua juventude, tiveram que lidar com a presença da morte com pessoas muito próximas, ou até, por vezes também, consigo mesmo. Então, o núcleo que, em certa maneira, em oposição à festa dos núcleos anteriores, termina a exposição quase que num tom de uma quarta-feira de cinzas. Essa exposição é fruto de uma pesquisa que durou mais ou menos 2 anos, então a semente de realização dela se deu nesse período, por mais que seja um reflexo de uma equipe de curadoria que se dedica à pesquisa em artes visuais e história da arte já há um tempo considerável. No meio do processo de pesquisa para fazer esse projeto, a gente, refletindo sobre possíveis títulos, chegou e teve essa ideia de intitulá-lo Fugaz por várias razões. Primeiro que Fugaz é uma música cantada pela Marina Lima, composta por ela e por seu irmão, Antônio Cícero, todos eles, né, ambos ícones, digamos assim, da música popular brasileira e da literatura no Brasil também. Segundo que a música que intitula o álbum, né, de mesmo nome, é de 84, então a gente tem um círculo aí de 40 anos entre, né, 84 e 2024. Terceiro, que eu particularmente acho que tem um jogo muito interessante no nome, né, que joga tanto com fugaz, de fugacidade em português, algo efêmero, quanto com a palavra em inglês full gas, né, essas são 2 palavras de verdade, cheio e gás, né, gasolina, combustível, ou seja, uma necessidade de ter um tanque cheio de combustível para queimar, digamos assim, para vivenciar as coisas que esses longos anos 80 proporcionaram. Então, um pouco por essas diversas razões, fazia muito sentido para a gente intitular a exposição assim, e além disso a gente achava também que esse nome de exposição contribuiria ela ter um apelo mais popular também, porque os anos 80 lidam muito com essa ideia da cultura de massa, das revistas, do rádio, da televisão, então não pareceria ter um nome mais perfeito do que esse para coroar, digamos assim, o que é esse projeto aqui no CCBB.